Só terminar de abrir. Eu acho que vai abrir. Minha tela abriu para vocês ou não? Ela tá aparecendo, Gabriel, mas não aquela tela aberta, né? Eu tô vendo os outros slides à esquerda aqui. Ah, acho que agora vai. Foi, né? Agora foi. Legal. Bom, deixa eu me apresentar em primeiro lugar, tá? Me chamo Gabriel Pérez, eu sou psicólogo já formado desde 2016. Já estão aí quase 8 anos de formação. Desde que eu me formo, eu atuo na área da psicologia clínica, trabalhando com saúde. A gente geralmente procura um médico, um profissional, quando a gente está doente. Eu sou diferente, as pessoas me procuram quando não estão bem, mas eu trabalho com foco em saúde. Então, meu foco não é cuidar da pessoa depressiva que está mal, ou a pessoa que está com com uma esquizofrenia ou alguma coisa. Meu foco é pegar essa pessoa e ensinar para ela como ela pode crescer e ficar bem. Então, meu foco é trabalhar com saúde. Tem alguns cursos de complementação, tem uma pós em terapia comportamental, que hoje é a linha que eu atuo. Eu atuo na cognitivo comportamental, que é exatamente analisar os padrões de pensamento, entender como que as pessoas funcionam. E também trabalho em paralelo com a Demon Life, trabalhando com esse produto, com o Zenko, falando dele e mostrando como que ele funciona para as pessoas. E temos tido grandes resultados falando sobre ele, né? E com as pessoas consumindo ele. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como está correlacionado a saúde do intestino, a nossa saúde no geral e os nossos pensamentos. A gente sempre ouve falar, né, a importância de ter pensamentos positivos, de ter uma melhor qualidade de vida, de estar bem, de não sofrer. Mas como fazer? Como que eu vou entender se os meus pensamentos eles vão para o positivo ou vão para o negativo? Como que eu vou? Qual que vai ser a minha métrica para analisar? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre qualidade de pensamentos, tá? E é sempre importante lembrar que o nosso corpo, ele é integrado, ele é um só. Eu costumo dizer assim, nosso corpo ele é tão único que se você bater o dedinho do pé em um móvel, até sua alma sente. Sua alma sai do corpo e volta. Porque ele é todo integrado. E a gente tem que pensar nele como um relógio. Gira uma engrenagem aqui, gira outra ali. E assim faz o corpo todo funcionar. Eu estou hoje falando com vocês porque eu tenho cordas vocais, elas funcionam, porque eu tenho a cognição, ela está trabalhando. Eu sou o tipo de pessoa que se amarrar a mão eu não falo, né? Então eu estou me gesticulando porque tem musculatura, porque tem ossos funcionando. Quando um desses está comprometido, compromete toda a minha saúde, compromete todo o meu bem-estar. Então a gente tem que ter essa visão global antes de falar de pensamento. Legal. E o que é pensamento? Como que ele funciona? A maioria de vocês nem deve lembrar isso da aula de ciências da escola, mas vamos lá. Eu sempre gosto de explicar como é que funciona para a pessoa ter essa noção. A gente tem a impressão que o pensamento é uma nuvenzinha que fica aqui em cima e de repente cai um raiozinho. Nossa, tive uma ideia. Sabe o eureka que acende a luzinha aqui em cima? A gente tem essa noção, mas na verdade não é. Ele é orgânico e ele acontece aqui dentro, como qualquer outra parte do corpo. Por exemplo, eu puxo o ar para dentro, o ar vai para o meu pulmão, oxigena meu sangue e eu libero o gás de carbono. Isso é um mecanismo, é uma funcionalidade. O pensamento funciona exatamente igual. Como que ele funciona? Nosso cérebro tem células chamadas de neurônios. E eles não se encostam, eles não ficam grudadinhos uma na outra, eles ficam assim mais separadinhas. Só que eles se comunicam. Esse manda uma química para esse, que manda para aquele, que manda para aquele, que manda para aquele. E assim a gente constrói uma cadeia de pensamentos. Então, de um gatilho, por exemplo, eu venho aqui para vocês e falo cachorro quente. Alguns vão lembrar da faculdade, outros da escola, outros aquele dogão lá perto de casa que ia comer com os amigos. É um estímulo que vai disparando e gerando a comunicação entre os outros neurônios, que vai construindo o pensamento. E isso funciona através de uma química. Você já deve ter ouvido falar em adrenalina, noradrenalina, serotonina, que é conhecido como hormônio da felicidade.
Todos esses atuam aqui dentro. E de acordo com a química que é liberado, mais ou menos vai definir o sentimento que nós temos, tá? Por que que a adrenalina, a serotonina é considerada o hormônio da felicidade? Porque ela libera e nos deixa feliz. Ela constrói ramificações do pensamento que geralmente geram prazeres, alegrias. Beleza? É assim que o nosso pensamento funciona, a parte orgânica, né? Mas quando a gente fala de pensamento, a gente tem alguns fatores que vão facilitar o processo, digamos assim. Eu falo que são os três pilares, tá? Físico, emocional e ambiental. A gente vai falar primeiro do físico, que vai ser o nosso foco hoje. O físico é literalmente toda a estrutura do cérebro, como ele funciona, é essa química funcionando, é essa sinapse. Só que ele não funciona sozinho. Para ele funcionar, você precisa contribuir com ele, digamos assim. O Denis falou, né? Ah, se eu tiver com a câmera desligada, eu fico mexendo no celular. Se vocês soubessem o mal que é você ficar exposto a duas telas ao mesmo tempo, vocês não fariam. Porque o que que acontece? Hoje nós temos um problema muito sério, e isso acontece comigo direto no consultório. As pessoas me procuram e falam assim: eu tenho TDAH. TDAH é déficit de atenção e hiperatividade. Falo, legal. Você fez uma avaliação psicológica? Não, não fiz. Um médico te diagnosticou? Não, não diagnosticou. Mas eu vi os sintomas, eu sei que bate com o que eu estou sentindo, com a minha distração. Aí eu falo, beleza, vamos tratar. Na maioria das vezes eu não trato o TDAH. Eu trato o comportamento da pessoa, a rotina da pessoa. Porque a pessoa está exposta a tantos estímulos que ela não consegue se concentrar. Ela tá aqui nessa palestra e tá no celular mandando mensagem para tia vendo se tá tudo bem. O que que vai acontecer? Ela não vai prestar atenção nenhum nem outro. E o que que vai acontecer? Ela vai acabar e falar, nossa, eu não aprendi nada, me distraí, eu tenho TDAH. Então, a maioria dos problemas que nós temos hoje emocionais estão ligados ao nosso comportamento e à nossa rotina. Falando do físico, nós precisamos contribuir com o nosso corpo para que ele funcione. Então, o que que nós precisamos fazer? Ter uma boa noite de sono. O sono, ele é importante. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui agora que vocês não estão sentindo. Vocês vão sentir a partir do momento que eu falar. Vocês estão sentindo a roupa de vocês encostando no seu corpo? Agora vocês estão sentindo. Há 5 minutos, não. Vocês não estavam nem percebendo. Mas isso é tudo informação que vai para o cérebro. E aí, o que que acontece? Quando nós dormimos, o cérebro ele organiza as memórias, transforma memórias de curto prazo em memórias de longo prazo e descartam aquilo que não é importante. Então, essa que nem a roupa encostando no nosso corpo, não é importante. Então, ele vai fazer uma bolinha e jogar no lixo. Não precisa dessa informação. E aí, o que que a gente faz? A gente dorme mal. E aí, a gente perde qualidade de pensamento, perde qualidade de cognição por falta de sono, por falta de dormir bem. E dormir bem não é dormir muito, é dormir quantidades adequadas. Um adulto ele dorme em média de 6 a 8 horas por noite. Isso varia de cada organismo, tá? Você dormiu menos que isso, seu organismo não descansa. Dormiu mais que isso, seu organismo fica cansado de ficar deitado. Uma boa alimentação. Vamos pensar assim. A maioria aqui tem carro, dirige ou conhece alguém que tem carro. Vamos ir agora na loja comprar uma Ferrari, que eu acho que é o sonho de todo mundo que gosta de carro. Comprar uma Ferrari top, pegamos a chave, estamos saindo. Vamos pagar à vista, tá? Porque a gente é próspero. E vamos lá no posto do seu Zé e fala para ele assim: Ô, completa aí com etanol. O que vocês acham que vai acontecer? Ela nem vai sair do lugar. Porque a Ferrari não usa nem combustível comum, ela usa combustível de carro de corrida. Ela não vai sair do lugar. Então, a qualidade daquilo que nós ingerimos também contribui no nosso pensamento, também contribui como a gente funciona. Se nós ingerimos produtos de baixa qualidade, nós vamos ter pensamentos de baixa qualidade. E a atividade física, que é importante. O nosso corpo ele foi feito para se movimentar. Ele não foi feito para ficar parado ou para viver sentado como nós vivemos hoje. Então, quando nós estamos no sedentarismo, o nosso corpo trava, não tem oxigenação do sangue, a nossa musculatura fica fraca, e quanto mais fracos fisicamente, mais fracos emocionalmente.
Aqui nós temos o campo também do emocional. E eu costumo dizer que o emocional são as suas experiências de vida. Aquilo que você foi vivendo até hoje e foi aprendendo a lidar com a vida. É como se fosse assim: cada experiência que você vive, você adquire uma ferramenta e você coloca numa caixinha de ferramenta. Quando você precisa usar alguma coisa, você vai nessa caixinha de ferramenta e vê o que que você tem, que você pode usar nessa situação. Algumas pessoas aqui sabem trocar pneu de carro. Eu sei, outras pessoas não sabem. Por quê? Porque eu tive essa experiência, eu tive contato com essa informação, e isso gerou uma informação aqui dentro. E existem algumas formas de você melhorar e ampliar as ferramentas do emocional, fazendo autoconhecimento, fazendo terapia, leituras, bons cursos, treinamento, estando próximo de pessoas que são mais inteligentes que a gente. A gente costuma falar assim: sempre seja o mais burro da sala, porque você vai estar sempre aprendendo. E o ambiental. Nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Se você convive com 5 pessoas endividadas, você vai ser o sexto. Se você convive com 5 pessoas que se alimentam mais, se alimentam mal, você vai ser o sexto. Assim como se você convive com 5 pessoas fitness, você vai ser a sexta. 5 pessoas próximas, você vai ser a sexta. Então, o ambiente ele contribui muito. E isso acaba ajudando. Tem uma musiquinha do Instagram aí que o pessoal tá postando que canta assim, ó: gordo tem que andar com gordo, gordo tem que andar com gordo. Por quê? Porque eles vão comer besteira. Hoje eu moro aqui do lado do Mac. Só que assim, é o apartamento que eu moro, é a Smart Fit e o Mac. Todo mundo vê, o pessoal vem aqui em casa, para o carro na frente da Smart Fit e vira para mim e fala: você mora do lado do Mac. Ninguém fala que eu moro do lado da Smart Fit. Porque as pessoas não têm essa consciência. E se eu não direciono as pessoas com quem eu ando, eu não vou melhorar a minha situação financeira, não vou melhorar a minha situação emocional e não vou melhorar também a minha situação alimentar. Já tentaram fazer dieta perto de pessoas que comem pizza todo dia? Não dá. O cheiro impede a gente de fazer a dieta. O Denis está só concordando. E essa é a importância de uma avaliação multidisciplinar. O que que é uma avaliação multidisciplinar? Eu sou psicólogo, por exemplo, e a minha esposa é esse Charles aqui, tá? Eu sou casado com o Charles. Ela é fisioterapeuta. Eu conheço da parte emocional, ela conhece da parte física. Então, de vez em quando a gente discute alguns casos e ela contribui para mim, porque eu entendo que às vezes o problema emocional que o paciente tem está vindo do físico, e eu contribuo com ela. Às vezes a dor do paciente vem do emocional. E aí, vamos ampliar mais. Vamos falar com o psiquiatra, que vai trazer uma leitura mais patológica, com o médico, com o nutrólogo. Quando você pega todas essas especialidades, você agrega mais conhecimento. Tem uma frase que é atribuída a Freud. Não sei se foi ele que falou, tá? Antes de você ser diagnosticado com depressão, certifique-se que você não está cercado por idiotas, que é o ambiente. Eu tenho pegado também muitos pacientes com queixas de depressão, com alguns sintomas de depressão mesmo, tá? Baixa autoestima, baixa qualidade de energia, a pessoa não consegue levantar da cama, corpo doendo, sem vontade de fazer coisas que antigamente eram prazerosas. Tem dois sintomas que a gente bate o martelo que é depressão, tá? Que é tristeza sem motivos por mais de 2 semanas, aquela tristeza que a gente chora e não sabe de onde que está vindo, e anedonia, que é a ausência de prazer em atividades que antes eram prazerosas. Aí eu pego uns pacientes assim e eu vou investigar a rotina deles, vou analisar como que é a rotina deles. Os caras dormem 2 horas da manhã, acordam às 8h45 para alugar o computador e começar a trabalhar às 9h, almoça nuggets, farinha branca, come pão, salsicha, que mais? Não come um tomate e à tarde vai comer chocolate, vai comer um monte de besteira e se sente desanimado. Por quê? Porque ele está ingerindo alimentos que não têm qualidade, qualidade nutricional, alimentos que não vão dar energia. O cérebro é o órgão mais caro do nosso corpo. Ele corresponde a mais ou menos 2% da sua massa corporal toda.
Só que ele consome 25% de toda a caloria do nosso corpo. Então ele é um órgão caro. Quando nós estamos em processo, em estado de hiperconcentração, ele consome até 40%. O que é hiperconcentração? É aprender algo diferente. Quem dirige que quando começou a dirigir, você dirigia 20 minutos, meia hora e ficava exausto. Por quê? Porque o cérebro está tão hiperconcentrado que ele está gastando toda a energia do corpo. Ah, 2 anos dirigindo, você pega uma estrada de 4, 5 horas e vai embora, você nem sente. Hoje eu faço isso, eu nem sinto mais. Então percebe como tudo tem que andar junto? O físico, o emocional e o, e o ambiental. E isso facilita quando a gente vai fechar um diagnóstico, quando a gente vai entender como a pessoa funciona. Às vezes o que eu estou tratando como depressão é uma má nutrição. Mas como que eu entendo se eu tenho qualidade de pensamento, se os meus pensamentos estão funcionando? A gente tem que olhar para alguns sintomas, tá? Por exemplo, perda de memória, falta de concentração. Nossa, onde é que eu coloquei a chave mesmo? Cadê meu celular? Nossa, meu óculos, alguém viu meu óculos? Sabe, quando a gente começa a ficar muito assim, e a gente não consegue se concentrar em algo, pode ser o ambiental, pode ser as duas telas, como eu falei, ou às vezes até três, depende da pessoa, tá? Mas pode ser também uma desnutrição. O cérebro não está recebendo energia suficiente, o nosso organismo não está funcionando. Ausência de controle e alteração de humor. Sabe quando de repente você começa a estourar sem motivos? Por que você estourou? Não sei, só passou dos limites. Ou alguma situação que você deveria ter uma atitude mais enérgica e você fica lá mais passivo. Essa alteração de humor, essa falta de controle, também são sintomas de pensamentos não funcionais. Dificuldade de tomada de decisão. Caso eu compro uma bicicleta, eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Eu compro pão ou compro pão francês ou pão de forma? Eu não sei o que eu faço. E aquela dificuldade de, sabe, de ter ideias que são solucionadores de problema. Tem um problema, o pneu do meu carro furou. Pneu do meu carro furou. Pneu do meu carro furou. Droga, pneu do meu carro furou. Mas e aí, o que você vai fazer? Não sei, pneu do meu carro furou. Em vez de falar assim, pneu do meu carro furou, vou acionar o step. Ah, sei lá, não tô conseguindo trocar agora. Vou chamar o seguro, vou chamar alguém, vou levar o carro até um borracheiro para ele mexer para mim. Essas habilidades de solução de problemas, de resolver problemas, às vezes nós também não temos por conta dessa baixa qualidade de pensamento, que pode vir por esses três fatores: físico, emocional e mental. E dificuldade de consolidar uma rotina. Tá? Nós precisamos de rotina e precisamos de rotina saudável. Quando nós estamos fora de rotina, nosso corpo não funciona bem. E a dificuldade também pode ser um sintoma de baixa qualidade de pensamentos. E aí a gente entra na neuroplasticidade. O que é isso? O nosso cérebro, ele está em constante mudança. Ele se molda de acordo com as nossas experiências, fisicamente falando, tá? É que é micro, não é algo assim. Ele não vai fazer isso, mas ele vai se moldando. De acordo com as experiências novas que nós vamos tendo, esse neurônio se comunica com esse. Nós temos outras experiências, eles começam a comunicar com esse, com aquele outro, e constrói uma outra cadeia de pensamentos, uma outra rede de pensamentos. E isso é neuroplasticidade, é a plasticidade do cérebro em movimentar tudo isso. Inclusive, alguns casos de depressão, que hoje em dia a gente já sabe que de 80 a 90% dos casos depressivos começam no intestino. Eles atuam exatamente na neuroplasticidade. Ele é como se o cérebro fosse uma argila e essa argila começasse a secar. Aí impede o movimento. E aí a pessoa não consegue ter acesso a experiências boas e onde ela deprime. Legal. O que tudo isso tem a ver com o Zen ou com o intestino que a gente está falando? O intestino, ele tem várias funções, como absorver nutrientes, eliminar toxinas, produz serotonina, produz hormônios, controle do sistema imunológico e controle de inflamações.
Tá, mas não é o cérebro que produz serotonina? Não, não é. Pelo menos 90% da serotonina é produzida no intestino. Então, daí dá para você ter uma noção de como o nosso pensamento funciona, de como o nosso cérebro funciona e como que ele precisa do intestino. Mas vamos focar nessa parte aqui, ó. Absorve nutrientes. Então, você come o alimento, ele passa pelo estômago, vai para o intestino, e o intestino começa a puxar o nutriente do alimento. Só que aí você come um alimento com baixo valor nutritivo. O que, que vai acontecer? Ele não vai ter que puxar. Só que para o nosso intestino funcionar bem, a gente tem as microbiotas, ou a flora intestinal, que é literalmente uma colônia de bactérias que estão no nosso intestino. E eles ajudam a funcionar o intestino numa simbiose. Ela se alimenta daquilo que a gente come e, em contrapartida, faz as manutenções dentro do intestino. Inclusive, algumas dessas bactérias até produzem hormônios que nós usamos no nosso corpo. Então, para você ter ideia de como ela é funcional. Como que funciona? 85% dessas bactérias são bactérias boas, positivas, que nós chamamos de bactérias fermentativas. Elas se alimentam de fermentados. 15% são bactérias ruins, são bactérias putrefativas. E esse é o equilíbrio natural que sempre tivemos, que é normal. O problema não está aqui. Quando está aqui, está ok. O problema é quando vem para cá, quando acontece a desbiose intestinal. O que, que a desbiose faz? Ela faz isso aqui, ó. Ela inverte. Ela acaba gerando mais bactérias ruins do que bactérias boas. E como que ela faz isso? De acordo com a nossa alimentação. Não precisa levantar a mão, tá? Mas eu vou adivinhar o pensamento de vocês. O que, que vocês comeram hoje? Vocês comeram farinha branca, açúcar, produtos industrializados, produtos que não são naturais e raramente comeram alguma fruta, né? Todos esses alimentos, eles vão alimentando as bactérias ruins e elas vão aumentando. As boas que ficam sem alimento vai descendo, 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 descendo. E nós temos a desbiose instalada. O que, que acontece na desbiose? A gente tem que pensar que essas bactérias ajudam a formar um filtro dentro do nosso intestino. Como um filtro de café, um filtro de papel. A gente vai passar um café. Você pega o café, põe o pó dentro do filtro, passa água e embaixo a gente tem aquele cafezinho gostoso que todo mundo adora tomar, né? Se você não gosta de café, você não é normal. Vamos pensar agora que a gente vai fazer o mesmo processo, só que a gente vai pegar esse filtro de papel, vai pegar uma caneta e vai fazer vários furos nele. E vai passar o pó. O que, que vai acontecer? O pó não vai sair dentro do nosso café? Aí nós temos um café não tão saboroso, um café contaminado, digamos assim. Quando o filtro do intestino ele está comprometido e ele abre essas brechas na desbiose, é a mesma coisa. Aquilo que nós deveríamos ser descartado daquilo que a gente come, aquilo que não é bom do alimento que vai ser descartado no final, ele vai para o nosso organismo. E aí o que acontece? Inflama, o nosso organismo fica inflamado. Ó, esse aqui é o exemplo de um intestino saudável. Ele tá aqui, ó, fechadinho, as bactérias estão ajudando a deixar ele fechadinho, só passa aquilo que é importante mesmo, só passa aquilo que é nutriente. Na desbiose, o nosso intestino fica assim, ó, começa a passar qualquer coisa. E aí inflama o intestino, vai para o nosso sistema sanguíneo, começa a inflamar os órgãos mais próximos, até o ponto que você tem uma inflamação geral. E assim, vários problemas de saúde. Não sei se vocês já ouviram esse termo, que é barreira hematoencefálica. Esse mesmo grupo de bactérias similares também estão no nosso cérebro. O nosso sangue ele tem livre acesso para o nosso fígado, mas ele não tem livre acesso para o nosso cérebro. Ele passa por essa barreira hematoencefálica. Só que o que, que acontece? Como as bactérias são praticamente as mesmas, quando nós não nos alimentamos bem e acontece essa desbiose no nosso intestino, também vai acontecer nessa barreira. E aí o que acontece? Sangue contaminado, vai alimentos contaminados, baixa nutrição e ainda contaminações para o nosso cérebro. E tudo que não funciona direito, tudo que não está dentro da normalidade, dá pau. Pega uma Ferrari e abastece ela com etanol para você ver o que acontece. Às vezes o nosso carro que é flex, ele não funciona direito com etanol. O etanol ele é mais fraquinho, né? Imagina uma Ferrari.
É isso que a gente faz com o nosso cérebro, se alimentando mal. Então, quanto mais você se alimentar bem, quanto mais você ter essa qualidade da alimentação e trabalhar o físico, o emocional e o ambiental, mais seus pensamentos vão ser mais funcionais. O que que acontece quando tem essa desbiose? Acontece só o problema do pensamento? Não, tem vários problemas. Câncer, depressão, como eu já tinha comentado, alterações gastrointestinais, esofagite, obesidade. Muitos casos de obesidade vêm exatamente do intestino. Por quê? Porque está tão inflamado que vai passando tudo e vai acumulando. É, osteoporose, artrite reumatoide, esteatose hepática, baixa imunidade, humor alterado. Só para vocês terem uma noção. 5 minutos de pensamento negativo baixa a nossa imunidade por 6 horas. E aí imagina o que, que acontece com 1, 2, 3, 10 anos consumindo açúcar branco, açúcar refinado, consumindo farinha, consumindo é, produtos industrializados. Deitou na nossa saúde. O... E o nosso alimento, aquilo que a gente come, tem mais a ver com o nosso emocional do que com o nosso paladar mesmo. Se eu perguntar para cada um de vocês, qual que é a comida favorita de vocês? Vocês vão falar. Se você quiser jogar no chat, pode até jogar. Qual que é a comida favorita de vocês? Raramente vai ser uma fruta. E essa comida, deixa eu ver o que vocês vão falar aqui, peraí. Picanha, ó, Denis, manda bem. Farinha branca, legal. A sua comida favorita tá mais ligado à emoção. Como é que é? Frango com legumes, pizza, suco natural. Perfeito. Arroz com feijão. Ó, tira o feijão para mim que tá ótimo. É, a nossa comida favorita tá mais ligada à experiência que nós vivemos comendo essa comida, e não tanto o paladar, ao sabor. A minha comida favorita é a coxinha. Sabe, coxinha de padaria? É o que eu mais gosto. Troco coxinha por um churrasco? Claro que eu troco. Mas, se você perguntar o que que eu mais gosto, é coxinha. Por quê? Dois motivos. Primeiro, meu pai fazia coxinha. Então, todo final de ano, Natal, aniversário, meu pai fazia aquele monte de coxinha. A gente passava a semana inteira comendo coxinha. Então, tem uma lembrança afetiva emocional com o meu pai. E, quando eu era pequeno, eu tive anemia, eu faltei muito na escola para fazer tratamento, né? E eu tinha que fazer exames de manhã sem alimentar. E aí, minha mãe passava na padaria e comprava uma coxinha para mim. Então, são dois vínculos emocionais muito fortes que eu tenho com o alimento coxinha. Ó, pernil, perfeito. Então, a nossa alimentação está mais ligada ao emocional do que, de fato, ao sabor que nós consumimos mesmo, tá? E eu acho que passou um slide a mais. E aí, surge nessa bagunça toda, nesse mundo industrializado, nesse ambiente caótico alimentar, digamos assim, o Zenko Juice, que é um produto que ele vem exatamente com a proposta de ajudar a restaurar a microbiota, restaurar as bactérias positivas. Lembra que eu falei que as bactérias boas são bactérias fermentativas, porque se alimentam de alimentos fermentados? O que que o Zenko diz? É um produto que ele trabalha com uma biotecnologia japonesa e americana, o mais avançado da ciência e da cultura milenar. Não sei se vocês sabem, mas a cultura milenar, ela só se torna milenar se ela for passada de geração em geração. Se no meio do caminho o mestre dessa cultura, dessa informação, falecer e não deixar um discípulo, essa cultura deixa de ser milenar. Então, a cultura fermentada é uma cultura milenar, é uma cultura que é passada de geração a geração. E aí surge o Zenko Juice com uma fermentação natural. Como que ele funciona? São 80 ingredientes colocados para fermentação, dentre frutas, cereais, verduras, legumes, especiarias, vegetais marinhos.
são colocados para fermentação respeitando a característica de cada um. Aquilo que nós consumimos cru é colocado para fermentação cru, e o que nós consumimos cozido é colocado para fermentação cozido. Ele passa pelo processo de 6 meses e é colocado açúcar mascavo para dar o start na fermentação. Quando chega no final da fermentação, não existe mais açúcar, não existe álcool, não é que nem o vinho que você interrompe na metade e tem álcool. Ele é um produto que não é alcoólico, que é uma delícia, e ele tem todos os nutrientes desses 80 ingredientes. E aí você vai ter essa bebida que você toma 30 gramas por dia e ela vai ajudar a restaurar essa microbiota. Ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai alimentar as bactérias boas. E, consequentemente, as bactérias ruins vão perdendo força. E aí você vai restaurando e fechando de novo o filtro do intestino. Quando isso acontece, o seu organismo volta a funcionar. Ele respira. É como se você fizesse um detox. Do nada, hoje, parar de comer tudo que vocês comem e começassem a se alimentar só de frutas, verduras, cereais, especiarias, vegetais marinhos, só disso. Só que com a vantagem, como ele é fermentado, você tem o melhor do alimento sem algumas coisas que às vezes fazem mal para a gente. Então, ele é um produto vegano, é um produto sem glúten, e você tem todo esse poder em um só, em uma dose de 30 gramas. E ele trabalha com uma modulação intestinal. A cada 21 dias, ele aumenta mais ou menos 10% de bactérias boas. E ele consegue eliminar cerca de 50 bactérias ruins. Então, você tem uma resposta muito rápida. E o que a gente pode sentir de melhora? Melhora o brilho na pele, melhora o aspecto da urina, melhora o humor. Por quê? Porque seu organismo está funcionando, ele está deixando de trabalhar em excesso e está respirando. Além disso, você está dando nutriente para o seu cérebro. Você está dando um alimento saudável para o seu cérebro. Você está dando para a sua Ferrari combustível de avião. Ele vai funcionar melhor. Melhora o sono. Melhorando o sono, melhora a nossa capacidade de concentração e a nossa capacidade de absorver informações. Aumenta a disposição. Isso eu senti muito, muito nítido. Eu comecei a tomar o Zenco e eu sempre, principalmente quando eu atendo de casa, atendo muito online, eu dava que depois do almoço dava aquela preguiça. Tinha que sentar e tirar aquele cochilozinho lá de meia hora, 40 minutos. Hoje eu não tenho mais. Então, hoje eu tenho mais disposição para enfrentar o dia. Dá mais vontade de fazer uma atividade física. Então, ele vai. É o que eu estou sentindo com o Zen. Controle de obesidade, funcionamento do intestino. As pessoas normalmente reclamam de intestino solto, de intestino preso. Vai uma, duas, 3 vezes por semana no banheiro, né? Eu sou o contrário, eu tenho intestino solto. Então, tem dias que eu vou de 5 a 6 vezes por dia no banheiro. E aí o Zenko, ele tá me ajudando a regular. Ele tá me ajudando a entrar na normalidade, que é de 1 a 3 vezes. Você ir pouco no banheiro faz mal, você ir muito no banheiro também faz mal. Se você ir pouco no banheiro, o bolo fecal fica muito tempo dentro de você, com o tempo o intestino ele começa a absorver do bolo fecal aquilo que ele já estava descartando. E aí vai mais inflamação do seu corpo. Se você tem o intestino muito solto, você desidrata muito rápido e o seu intestino força muito. Então também não faz bem. Fortalece o sistema imunológico e controla a taxa de colesterol e glicemia. Ou seja, hoje nós temos até casos de pessoas que zeraram o remédio de pressão tomando Zenko. Por quê? Porque ele está regulando. A gente hoje vive uma medicina muito americana, que é a medicina remediária. Tá doente do remédio, tá doente do remédio, tá doente do remédio. E não uma medicina integrativa, uma medicina preventiva, onde o que eu posso fazer para ter a minha saúde, para não precisar tomar remédio. A gente ia os eventos presenciais e o pessoal perguntava, né? Ah, quem aqui não tomou um remédio hoje, ou essa semana, ou esse mês? Eu não, eu quase não tomo remédio. Porque eu sempre procuro cuidar mais da saúde, cuidar mais da alimentação, para não chegar ao ponto de tomar muito remédio. Afinal de contas, meu alimento preferido é a coxinha. Eu quero comer ela até os 120 anos. Mas eu não posso comer todo dia. Tenho que controlar. Então, e o Zenco ele vem com essa proposta de ajudar a gente ter essa melhor saúde, controlando o organismo e controlando aquilo que a gente come, com mais nutrientes. E essa é a proposta, é você criar o balanço, tá? E agora eu vou devolver para o Denis dar continuidade. Consegue ter experiência na vida, fica tão travado, que ela, na verdade, ela não quer perder a vida. Ela só quer se livrar daquela dor.
ela quer se livrar daquilo. E aí é onde vai vindo o pensamento, a estruturação, até os casos mais graves da pessoa tentar o ato em si e cometer o suicídio. Graças a Deus você não chegou nesse ponto. Mas, mais uma vez, por que que é importante o Zenko? Porque ele traz esse reajuste do corpo. Ele faz o cérebro voltar a funcionar. Isso salva vidas, é importante. Muito bom, é isso mesmo, pessoal. Então, assim, já pegando esse gancho aqui, já que já tem vários depoimentos, não vou ler todos aí, você que está aqui na sala, você já deve ter visto a maioria que está no chat. Eu não sei se o pastor Arnaldo está aqui disponível, Arnaldo. Eu tinha falado para você fazer esse bate-bola aí com essa resenha, esse momento de resenha, essa conversa com o Gabriel, né? Você consegue, Arnaldo, colocar daqui na frente? Deixa eu ver. Estão me ouvindo bem? Eu estou escutando bem aqui. Sim. Eu não vou abrir o vídeo Aham. para que eu estou na estrada, né? Tá bem? Ah, Então eu entendi. Não deu vou tempo de fechar chegar aí. aqui por causa da internet, tá bem? Tá bom. Mas boa noite a todos. É muito bom estarmos juntos, aprendendo mais um pouco. Gratidão do Gabriel pelo aprendizado. E, Gabriel, nós estamos no país mais ansioso do mundo, né? Sim. E você, você acredita isso? A alimentação o que você acredita isso? O que é que vamos falar de intestino, né? Na vida do brasileiro, o fast food, o que você vê assim em termos de peso nesse ranking que nós estamos situados? O que é que pesa mais na tua visão? Olha, eu Rapidinho, acho que tem um Gabriel, equilíbrio de rapidinho, um pouco. rapidinho, rapidinho. Hum. Inclusive, pegando esse gancho da pergunta do Arnaldo, é a mesma pergunta que eu ia fazer, eu nem combinei nada com ele, tá, gente? Mas eu tava conversando com a Ana hoje, cara. É impressionante. Eu tô sentindo assim, não sei, sei lá, cara, que a gente tá vivendo uma fase que muitas pessoas estão tendo problemas emocionais, cara. E eu acho que tem alguma coisa a ver com a alimentação, que tem alguma coisa a ver com a Sim. alimentação. Porque antigamente, Uhum. eu lembro do meu pai descascando laranja, descascando cana e limão e fazendo as coisas naturais em casa. E hoje, cara, essa semana eu tomei uma atitude, né? Eu tava comprando muito suquinho mais natural, assim, tal, para as crianças. Eu falei, não, quer saber, cara? Eu vou comprar fruta e vou fazer o suco da fruta para as crianças. Vou melhorar isso. Daqui a pouco elas vão estar chupando a laranja, mas melhorar aos poucos. Perfeito. Porque eu lembrei do meu pai no passado fazendo isso comigo, entendeu? Eu era da época que eu comia uma maçã, que eu comia uma banana, que meu pai me dava e eu via. Eu acho que é mais pelo exemplo do meu pai. Eu via meu pai comendo e eu comia junto. Mas hoje a gente não vê mais isso. É mais o desembrulhar do que o descascar, né? É o que a gente escutou muitas vezes de Ex- muitos médicos, né? Uhum. Exatamente. É um pouco de tudo, tá? Tem uma questão de muita tela, tem uma questão de a gente não parar e olhar para a parte emocional, literalmente, para ver como é que a gente está, fazer check-ups, e tem a alimentação. A alimentação hoje ela é muito fraca. É uma alimentação junta tudo, tá? Lembra que eu falei que a comida favorita está mais ligado ao emocional, à experiência que você viveu e não ao sabor em si? Eu tô num dia estressado, dia ruim. Sabe aquele dia que tá tudo dando errado? O que que eu quero? Eu quero uma recompensa. Eu vou lá comer um doce, eu vou comer uma coxinha, eu vou comer alguma coisa que geralmente não faz bem. E aí essa rotina, o que acontece? Vai danificando a microbiota, vai desequilibrando. Desequilibrando aqui, desequilibra aqui. Muito estresse, a gente vive numa sociedade estressada e estressante. Quem dirige todos os dias tem essa noção, né? Muito estresse libera muito cortisol no sangue. Muito cortisol mata a microbiota positiva. Então, o fácil acesso à alimentação ruim. A gente para e pensa, é mais fácil sentar numa padaria e comer um lanche. Sim.
Mas não é mais fácil de que você andar com uma maçã na bolsa, na mochila e comer ela de vez em quando. Uma maçã por dia. Faz o teste. Come uma maçã por dia. Em 2 semanas, o seu humor já mudou. O seu humor já melhorou. Exatamente. O que que acontece? Como a nossa alimentação está muito baixa e muito qualidade ruim, o nosso organismo desregula. Aí você dá margem para picos de estresse, porque o humor altera. Aí, às vezes não é nem a gente, tá? Eu tô bem tranquilo, tô me alimentando bem, mas o meu chefe não tá. É qualquer coisinha, caramba, tal. Isso vem para mim. É um ambiente. Aí eu fico estressado. Aí o que que eu vou fazer? Nossa, que dia ruim, tal. Tomar uma cerveja hoje. Vou comer uma coxinha, vou comer um chocolate para desestressar. O que antigamente as pessoas faziam? Saía para fumar. Hoje em dia as pessoas fumam ainda, tá? E eu, pelo menos, tenho a visão que algumas pessoas estão fumando menos. Tem menos fumantes. É a minha impressão que eu tenho, tá? Não tem dados nenhum para isso. Mas essa rotina está detonando nossa saúde. E, consequentemente, as pessoas ficam estressadas. Consequentemente, as pessoas perdem o controle emocional e elimina a microbiota, afeta o cérebro e a gente fica desse ciclo vicioso. É, é isso que eu ia perguntar, você já me respondeu. A questão da Hum. liberação do cortisol leva uma pessoa a ter um TDAH, e no caso mais extremo, né? E aí Sim, ela entra num ciclo vicioso, né? porque na verdade, a maioria dos casos que a gente vê hoje de TDAH não é TDAH. É um ciclo vicioso de hábitos ruins. Mau sono, má alimentação, um um monte de tela. E aí, e outra, eu sou super a favor de tecnologia, mas você tá aqui, aí vem propaganda, iFood, pizzaria X, hamburgueria Y, aí você fica com vontade, você fala, vou iFood, comer, o que que tem? Oi? iFood, iFood. iFood! Eu ando de moto, né? Tô andando de moto na rua, para os motoqueiros do meu lado e começam a pitar, iFood! iFood! Então, esse ciclo vicioso é todo emocional. O nosso emocional vai lá pro pé. E é aquilo lá que eu falei, 5 minutos de pensamento ruim baixa a nossa imunidade por 6 horas. Consequentemente, a nossa imunidade cai. A gente fica doente também. Então é isso que acontece. É. Respondi, confundi, deixei mais confuso. Não, não. A mim foi muito claro. Acredito que a todos aí também, né? E, e você acredita que em 20 dias que a nossa modulação intestinal, um produto fermentado com o potencial que tem o Zenco, ele faz com que a pessoa já tenha uma alteração do humor? Sim, sim, tem. Porque o que que acontece? Vamos pensar no exemplo do carro. Você está lá enchendo ele com gasolina ruim. O Zenco, por isso que geralmente está um pouquinho mais até no começo. É como se a gente fizesse essa limpeza de bico. Vai limpando todo o sistema. Limpa o sistema, seu corpo começa a absorver mais nutriente. E aí, em 20 dias, em um mês, até 15 dias, o caso do Luiz mesmo, ele começou a ter resultado em menos de uma semana. Então, o que que vai acontecendo? Vai desintoxicando, vai voltando à normalidade. A gente tem que sempre entender que existe o comum e o normal. O comum é o que nós estamos acostumados a ver. É comum comer na padaria, é comum comer besteira, é comum comer chocolate. Não é normal. O nosso paladar, ele tem hoje, porque a gente dá muito estímulo para ele, ele não reconhece mais a maioria das pessoas, tá? Alimentos como o, o azedo da fruta, o doce da fruta, ele vai perdendo essa sensibilidade. E aí o que que a gente faz? A gente pega o morango, coloca no potinho e taca leite condensado. Taca creme de leite. Faz, outro exemplo, faz o teste. Pega um morango, um pedaço de morango, coloca na boca e deixa ele ali. Roda para um lado, roda para o outro. Vocês vão perceber que o morango é doce.
que tem um azedinho, mas ele é doce, não precisa do creme de leite. Só que a gente vai perdendo isso. Então, quando a gente faz essa desintoxicação com o Zenco, começa a consumir, começa a restaurar a microbiota, começa a dar maior alimentação para o nosso corpo, alimentos de mais qualidade para o corpo, para a mente, em pouco tempo, 15, 20, 10 dias, seu organismo já está meio que regulando. É claro, você não vai tomar por uma semana e parar. Então ele já está regulando. Vai diminuindo a vontade de comer doce. Você vai ficando menos estressado e você nem sabe por quê. Às vezes você acaba ficando estressado por comportamento. Fala, nossa, mas eu ficar estressado nessa situação, por que que eu não vou ficar agora? Mas você já não tem mais tanto estresse, você tem maior controle emocional. Então, sim, em 15, 20 dias você já sente um efeito diferenciado, tá? Legal. Ah, legal. A gente vê muito, por exemplo, eu estava me lembrando aqui agora de muitos conhecidos meus que são diabéticos e que eles têm uma variação de humor muito grande, né? E a diabetes, ela é ligada diretamente à alimentação, né? Então, Uhum. provavelmente entra em tudo que você falou sobre pensamentos, atitudes, né, reações em relação Ex- ao intestino, a essa desbiose, né? exatamente. E o nosso emocional é tão doido. Eu trabalhei uma época, um período, né, numa clínica de hemodiálise, né? E eu não sei se vocês sabem, já teve contato com esses pacientes, o hemodiálico, o rim dele não funciona. Então ele tem que ir periodicamente para uma máquina, para a máquina tirar o sangue, fazer a filtragem e voltar para o corpo. E eles têm um limite de água que podem beber por dia. Eles podem beber no máximo 1 litro, 1,5 litros, dependendo do caso. Porque se ele toma mais que isso, o sangue não filtra. O sangue para na máquina, o sangue fica aguado. Você falou, a pessoa não bebe água. A pessoa não tem a rotina de beber água. Você falou, não pode beber água. A pessoa começa a tomar água. Você falou não, faz o inverso. A pessoa começa a surtar. E a mesma coisa acontece com a diabetes. Quando você fala para a pessoa nem está acostumada a comer doce. Alguns casos de diabetes acabam ocasionando que a pessoa consome muito doce. Mas a pessoa não está acostumada. Aí você fala para ele, não pode comer doce. Aí dá mais vontade. E aí é onde vai desregulando. E o Zenco, por ele ter várias frutas, vários ingredientes que trazem essa saciedade, inclusive ele é até docinho. Conforme você vai tomando, você vai sentindo mais o sabor docinho dele. Aí ele vai acomodando e vai diminuindo a vontade de comer doce também. A minha vontade de comer doce diminuiu muito com o Zenco. Hoje, eu, de vez em Hum. quando, tomo um pouquinho de Zenco quando tô com vontade de comer doce. Eu faço isso também. É. E eu aprendi com a André, lá de Piracicaba, eu coloco um pouquinho na língua e fico batendo no céu da boca, assim, para Hum. sentir bem o sabor, né? E acredito que daí eu estou criando também um novo hábito, novos hábitos, Sim, né? Eu mudei alguns sim. hábitos alimentares, então eu acho muito interessante. Alguma E, coisa só para eu deixar aqui, que eu vou entrar numa zona de escuridão de internet aqui, de cegueira. No meu caso, a minha pressão caiu 2 pontos arterial, né? Todas as medições elas caíram 2 pontos. Então, é uma coisa assim que o Zenco, equilibrando a desbiose, o nosso organismo começa a voltar para a normalidade, né? Então, é muito bom. E o doutor Luiz Goldstein, né, o Luiz Irineu, ele falou um negócio interessante, né, doutor Gabriel? Que se você tiver mais bactérias boas, elas vão pedir por alimentos bons. E se hum, você tiver um número de bactérias ruins maior, elas vão pedir por alimentos ruins, né? exato. Então traz essa memória também, tipo uma epigenética, né? Que tá ali meio acomodada e não faz nada, mas de repente se desperta, né? Começa a querer, né? Outras coisas, né? Porque naturalmente, é que eu falei, comum e natural. Naturalmente, nós temos vontade de comer mais fruta, nós temos vontade de comer mais alimentos saudáveis. Quem aqui já ficou com vontade de bater aquele pratão de salada? Ah, mas
veio do nada. Isso é natural. O nosso organismo pede por natural. Só que quando nós estamos com maior quantidade de bactérias ruins se alimentam de açúcar, de farinha, de produtos industrializados, produtos não naturais. Quanto mais tem, mais elas querem se alimentar. E o nosso intestino tem uma ligação direta com o cérebro, que é pelo nervo vago. O que que acontece? Aqui dá vontade das bactérias, manda para cima, fala, quero açúcar, quero doce. E aí, nossa, que vontade de comer doce. E aí, é onde você começa a criar esse hábito. Quando você vai regulando, você começa a mudar as vontades. Eu até comentei com o Charles, que é minha esposa, esses dias. Esses dias não, faz um tempo, né? Ele estava desesperado para comer uma maçã. Eu estava querendo maçã, só que eu ia no mercado, não tinha maçã bonita. Aí eu falo, meu Deus, que agonia. Eu fiquei uns 2 dias para achar uma maçã bonita. Quando eu achei, comprei. E aí, tipo, foi praticamente uma por dia. Isso vai mudando o nosso hábito, o nosso paladar. Nós vamos voltando à naturalidade, o que é natural, não o que é comum. Legal. Bom, quero agradecer a tua apresentação, os esclarecimentos. Então, para a gente ser uma pessoa simpática, bem-humorada, consumir Zenco, né, doutor? Um abraço a Perfeito. todos. Obrigado, viu, Abraço. pela oportunidade. E com você, Denis. Um abraço. Deus abençoe a todos. Valeu, Arnaldo. Boa viagem aí. Só vou fazer um comentário aqui, tá, Denis? Não, mas a Que gente não está perguntaram. terminando aqui, não. Até deixa só, antes de você comentar, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pessoal, esse é o momento, até porque o horário já está esticando, né? Então, sei lá, mais 15 minutos de dúvidas aí. Se quiser alguém perguntar alguma coisa, aproveita, pessoal, digita no chat aí mesmo, tá? Que o Perguntaram lá em cima Ah, então vamos lá. alguém respondeu ali, mas eu vou complementar. Perguntaram se tem contraindicação. Não tem contraindicação, gente. Primeiro, não é um medicamento, é um alimento. Segundo, é um alimento natural. Então, quanto mais natural, mais comum. Ah, mas eu tenho algumas, por exemplo, tem abacaxi. Ah, mas eu tenho alergia à acidez do abacaxi. Tudo bem. No processo de fermentação, essa substância ela vai ser consumida. E o que que acontece? O que você vai ter? Só aquilo que é nutriente, aquilo que é bom para o organismo. Então tá tudo bem, pode tomar sem problemas. A minha esposa, o Charles, que está aqui, ela tá gestante, né? Estamos entrando no 8º mês de gestação. O Thiago daqui a pouco tá aí. E o Thiago já tá zenco, através dela. Por quê? Porque é mais nutriente para o organismo dela, mais nutriente para o Thiago. E a gente estava conversando esses dias, né? É até bom que o Zenco veio nessa época, porque a criança, o bebê em formação, ele consome muito da mãe. Praticamente tudo que a mãe consome vai para o bebê, vai para a formação dele. Se ela não tivesse tomando Zenco, ela estaria de mau humor, ela estaria mais fraca, ela teria tido vários problemas durante a gestação que ela não teve. Então, alguns dias de mau humor, mas tirando isso, tá perfeito. Nem parece que ela tá O grávida. motivo deve ser você, inclusive, né? Os dias de mau humor, mas tá bom. Ah, não, o motivo do bom humor, porque eu sou muito legal. Eu conto piada pra ela todos os dias. Minhas piadas são boas. Bom, você que tá dizendo que as piadas é boa, né? É. Ó, tem a pergunta da Ana Paula aqui, tá? Ana Paula, ela acha que ela tem uma filha, pelo que eu entendi é isso, tá? Aí você me corrige, Ana Paula, se estiver errado. Que está passando uma fase de depressão gestacional, né? Inclusive, minha mãe falou que quando me teve, ela passou por um período desse também. E o Zenco ainda não tem tido efeito. Mas há quanto tempo que ela está tomando também, né? Porque assim, o Zenco não é assim, né, gente? Tem pessoas que realmente, que nem eu tenho um caso do Marcelo que tomou um dia, sentiu um resultado, o meu filho em 4 dias sentiu um resultado, mas o meu sogro, por exemplo, a pressão arterial dele melhorou depois de 3 meses. Então ele não foi um caso rápido, mas aconteceu. Porque de cada organismo para organismo, depende muito de várias variáveis, mas que vai acontecer um resultado, vai, né? E até fala da questão gestacional, a gente escutou de médicos falando sobre isso, né? Que a criança, pessoal, quando tem um parto normal, ela herda a microbiota da mãe. Então é importante nesse momento você estar cuidando da sua microbiota, porque o seu filho já vai nascer muito mais saudável de você estar tomando o Zenco hoje do que não estar tomando o Zenco hoje, né? Eu acho que até um erro, né, cara, que muitas pessoas cometeram por muito tempo,
A grávida tá cheia de desejo, aí come um monte de doce, aí come um monte de sorvete, não sei o que. Pô, tá acabando com o intestino, tá acabando com a microbiota dela e o filho já vai nascer com aquilo. Já vai nascer herdando tudo Exatamente. aquilo, né? Exatamente. O que que a gente tem que pensar? Nós somos fusão do material genético do nosso pai e da nossa mãe, certo? Então, depende como estava a saúde deles na formação, na gestação, é o que a gente vai herdar. A gente tem gatilhos no DNA. Eu, por exemplo, a família do meu pai inteira, diabetes e hipertensão. A minha mãe, ela fumou a gestação inteira. A minha mãe começou a fumar com 12 anos, tá com 70 e quase 70 anos. Ela fuma quase 2 maços de cigarro por dia. Imagina para onde que está indo a saúde dela. E ela fumou a minha infância, desde a minha gestação, minha infância, sempre. Então, isso está dentro do nosso material genético. Isso não dá para tirar, não tem cirurgia que tira, não dá. Só que isso é um gatilho. E um gatilho, ele só vai funcionar se você puxar. Se você não puxar, ele não funciona. Então, se eu sei que a família do meu pai é hipertenso e diabético, isso eu vou ter hipertensão e diabetes se eu não controlar minha alimentação. Se eu controlar minha alimentação, a probabilidade é de 98% para 2 se eu me alimentar bem. Por quê? Porque eu estou seguindo outro padrão, outro, outros comportamentos. E aí não dispara. A minha mãe fuma desde os 12 anos. Eu não fumo, eu tenho até aversão a cigarro, né? Às vezes eu vou lá na casa da minha mãe, tá cheirando cinzeiro, eu fico lá um pouquinho e vou embora, porque não dá. Mas por quê? Porque eu cuidei dessa parte para não deixar os gatilhos dispararem. E o que você falou é importante. No parto normal, a criança ela herda a microbiota da mãe. Se a microbiota da mãe não está adequada, ela vai herdar a microbiota não adequada. Dá para melhorar os gatilhos? Dá. Vai dar um pouco mais de trabalho. É que eu só não entendi se ela está com depressão gestacional, né? Não é o pós-parto. O É. que que acontece? Como a Na criança ela verdade, suga. rapidinho, uma dúvida dela é que ela tá tendo crise de vômito, tá com ânsia. Eu acho que é por conta do Zenco. Não sei se ela tá dizendo isso, mas ela não tá É, conseguindo tomar o Zenco por conta dos enjoos que ela tá tendo. tá. Não está conseguindo por causa dos enjoos, né? Então, o que que acontece? Na gestação, a criança ela puxa muito nutriente. Então, é natural a mãe ela ficar mais molenga, ter esse quadro de depressão, porque está consumindo tudo, tá? É nosso organismo, né? Então, se ela não está conseguindo tomar o Zenco por causa dos enjoos, tenta misturar com alguma coisa. Mistura alguma coisa que ela está conseguindo tomar. Ou na alimentação. Gente, é um ótimo tempero de salada. Então, vai misturando, vai tentando ingerir de alguma forma. Porque você pode consumir o zenco puro ou misturando com frio, com quente. Sabe aquela carne moída refogada? Você coloca assim um pouquinho de zenco, ó. É muito bom. Então, tenta usar essas estratégias. São que também pode ser questão da própria gestação, que ela não tá tendo os enjoos, né? Gestação, a gravidez, varia de cada gravidez. Hoje, que nem minha esposa está gestante, ela está super bem. Pode ser que a próxima gestação não seja assim. Assim como tem pessoas que passaram muito mal na primeira gestação, na segunda ela ficou super bem. Então, não tem uma regra para isso. Varia muito de gestação, e não é nem do organismo da pessoa, é mais da gestação mesmo. Na verdade, então, assim, não é o Zenco, provavelmente, que tá fazendo ela ficar enjoada. É a gestação que tá fazendo ela ficar enjoada, né? Ô, Charles, quer responder? O Charles tá querendo falar. Agora pode. Pode ouvir o áudio. Aê, ele virou meu áudio. Ai, Tá com a voz fina o Charles, hein? É. só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. É, os sintomas de inflamação na gestação é muito alto, né? Porque tem uma alteração muito grande da parte hormonal. E o Zenco, ele ajuda a dar uma regulada, porque você começa a regular o seu intestino,
Aí você consegue aguentar melhor o boom da alteração de hormônio e evita de ficar tão enjoado. Então, realmente, é fazer é, um, um cuidado, vamos dizer assim, para não ficar tão enjoadinha. São truques, né? Igual o Gabriel falou assim: coloca na salada, coloca em outro alimento que você gosta, né? Um truque que é bom para controlar o enjoo é você beber água gelada primeiro e depois tomar o Zenco. E deixa o Zenco bem geladinho. Quanto mais geladinho, mais você vai conseguir controlar o enjoo. Eu acho que também a Isso que eu dosagem, acho. né? Diminui a dosagem, dilui mais, ou É, toma mais vezes durante faz assim, quero tomar 30 gramas por dia, tomo 10 de manhã, 10 à tarde, 10 à noite, né? Não tem que tomar é, tudo de uma vez e misturar com coisas que ajuda. gosta também. Olha, eu tenho dois filhos aqui. Um toma no copinho, pega o copinho e vira, toma papai, já tomei. E o outro, ele gosta do Zeico no suco. Eu faço um suco de uva para ele ali, ele quer que coloca dentro do suco. Já tentei dar assim para ele, não aceitou, não. Ah, coloca no suco e tal. E É. ele toma. O importante é tomar, gente. De qual forma vai Uhum. tomar? Não importa, mas acho que o importante é estar tomando, né? Aqui, ó, a Lucinádia perguntou, né? É interessante tomar o Zenco logo em seguida de passar por uma situação desagradável ou tomá-lo em alguma situação desagradável ou mesmo tomando em alguma situação desagradável acontecer, se alguma situação desagradável acontecer? Vamos lá. Situação desagradável, você fala de enjoo, de passar mal, do que você fala de situação desagradável? Como o Zenko, ele tem sabor mais docinho, ele vai trazendo essa melhora intestinal, o interessante é tomá-lo regularmente. Não sei se vale muito a pena você assimilar com uma situação desagradável, senão, o que pode acontecer? Sempre que você tiver uma situação desagradável, você vai querer tomar um pouco de Zenko, porque isso chama-se empareamento de estímulos. Quando você pega um estímulo neutro e coloca com um estímulo que te causa algum desconforto, alguma alegria, alguma coisa. É o que eu falo da comida emocional. O sabor da comida tá empareado com alguma situação emocional, tá? Agora, que nem se for pegando ali no raciocínio que a gente tá lá, da pessoa passando mal, ela vomitando por causa da gestação, e depois tomar o Zenco em seguida. Se ela sente que o Zenco tá dando uma aliviada, tá ok. Mas se não, tenta tomar regularmente durante o dia. Ah, que nem o Denis falou, um pouquinho, em vez de ser as 30 gramas de uma vez, um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde, um pouquinho à noite. Ou, não sei, eu tô pensando aqui agora, não sei se dá para congelar o Zenko, fazer uma pedra de gelo e ir chupando, também não sei. Nunca tentei, vou tentar. Mas é uma possibilidade, tá? Eu acho que problema não tem, né? Eu acho que Não, não tem, né? pro- problema não vai dar. Sim, sim. Fazer um gelinho de Zenco. Então, eu não sei se congela. Vou tentar. Se Boa, congelar, boa. Também nunca tentei, não. Mas legal, a Lucina, né, perguntou em alguma situação desagradável, tipo raiva mesmo, né? Ou estresse. Eu acho que eu já passei situações de estresse, a gente acaba passando, né, gente? Principalmente dia a dia, aí, quem empreende tem situações que a ah, gente acaba passando, mas eu acho que não tem problema nenhum, não, né? tá. Aqui ela falou, situação desagradável, raiva e estresse, né? Não, não vai ter problema, tá? Pelo contrário, às vezes, que pode acontecer? Você empareou os estímulos. Deixa eu explicar o que é pareamento de estímulos primeiro, tá? Lá na década de 40, fizeram estudos. Pegaram um vários cachorros, né? Apresentaram um sino para ele e um pedaço de carne em momentos separados. Com o sino não acontecia nada. Com o pedaço de carne, ele salivava, ele babava. Aí ele começou a apresentar os dois juntos, o sino e a carne, o sino e a carne, o sino e a carne, até o momento que apresentou só o sino sem a carne. Aí o cachorro começou a salivar ouvindo o sino. Isso é um pareamento de estímulos, quando você pega um estímulo que não causa efeito e coloca com o que causa efeito. Com o tempo apresentando junto, eles vão disparar o mesmo sintoma, digamos assim, o mesmo, Sentimento, mesmo sentimento. comportamento. É, É, o mesmo efeito. aham. O que pode acontecer é que se você começar a tomar. Ah, fiquei nervosa, tomo um pouquinho de Zenco. Fiquei nervosa, tomei um pouquinho de Zenco. O que pode acontecer é que toda vez que você fica nervosa, você queira tomar um pouquinho de Zenco. Que eu não vejo problema nenhum.
tá? Você só não pode tomar zinco só quando estiver nervosa, você tem que tomar o dia todo dia. Mas não vejo. Não sei se vai trazer, se vai dar um alívio instantâneo. Não sei. Eu acho que se deve ser mais emocional do que o físico mesmo. É, prejudicar não vai. Ah, que bom. Nunca vai prejudicar, né? O Zenko não tem por que prejudicar alguma coisa, né? É o que eu falo, né? Come uma maçã por dia. Não vai fazer mal. Toda Aí vez que você, alguém me pergunta, Gabriel, eu tô tomando medicamento tal, X. Será que se eu tomar o Zenco, porque o pessoal ainda tem a cabeça de medicamento, quando fala de produto para a né? saúde, a pessoa ainda nem linka com medicamento só, porque a única forma da gente tratar a saúde que a gente conhecia era através de medicamento, né? Então Uhum. a pessoa pergunta assim: tô tomando tal medicamento, você acha que eu devo continuar tomando Zenco? Eu falei: meu, tem algum problema você chupar uma laranja enquanto você está nesse tratamento? Ela falou: não, acho que não, né? Eu falei: então não tem problema você tomar o Zenco, porque o Zenco tem laranja, são frutas, verduras, não tem porquê. É um produto natural, né? Então tem nada a ver. Porque o pessoal assimila muito com medicação, né? Com remédio, né? Ah, já perguntaram pra mim, eu posso tomar zinc e beber? Pode. Não é um alimento. É. Você só não pode comer azeitona, né? Aí a pessoa fica assim, né? Posso tomar bebida alcoólica e tomar o Zenco? Porque senão eu corto o Zenco, não a bebida alcoólica. Tem É essa, bem por aí. Ninguém pensa em cortar o alcoólico, corta o zenco, mas o corta o alcoólico Zenco, não. né? O ideal seria diminuir o álcool e tomar o Zenco, mas não vou diminuir o álcool, então toma o Zenco de qualquer jeito, vai fazer melhor, né? Amanhã você vai comer do mesmo jeito, não vai? Então, come o É, zenco. É é mais verdade. saudável. Legal, gente. Eu acho que é isso aí. A maioria das as perguntas todas foram respondidas. Obrigado aí, Gabriel. Parabéns a todos que estavam nessa sala agora. Você que é convidado, pessoal. Já falei mais para trás, mas chama a pessoa que te convidou, tire todas as dúvidas que você tem com ela. Aí você tem duas opções. Eu convido você a experimentar o produto, pessoal. Ter essa experiência. Não tem como a gente transmitir o que é o Zenco Juice em palavras. Por mais que você viu uma palestra agora sensacional aqui, não tem como, pessoal. É a mesma coisa que eu ir para Disney e eu querer voltar da Disney querendo explicar para os meus amigos e eles terem a mesma experiência da minha explicação do que quer estar na Disney. Não tem como. Você tem que ter a experiência também. E aí você vai ter que consumir o Zenco Juice. Uma coisa legal é que, cara, eu desafio você tomar um mês o Zenco Juice e não ter um resultado. Eu não conheço nenhuma pessoa que tomou um mês inteiro da forma correta e não teve pelo menos um resultado para contar. Melhorei o sono, pelo menos, entendeu? Melhorou a qualidade de sono, melhorou o emocional, no dia a dia a pessoa está mais animada a fazer as coisas, alguma coisa vai melhorar. E no longo prazo, mudar a sua saúde, com certeza, tá bom? Então, obrigado, Gabriel. Parabéns a Só, todos. Pode só fazer. contar um caos rapidinho que você Claro. lembrou. Deixei uma garrafa de zenco com um amigo meu para ele tomar, né? Ele tá tomando quase um mês, né? Eu falei, e aí, o que que você tá sentindo? Ah, não mudou nada. Cara, não mudou nada? Não. Falei, tá. Diminuiu o peso? Não. Tá, você tava pesando quanto? Eu tava pesando 136, ele tava bem obeso. Quanto você tá pesando agora? 132. Cara, foram 4 quilos. Tá. Melhorou o sono? Não. Não melhorou. Tá. O que mais que eu perguntei? Melhorou a ida ao banheiro? Eu tô indo umas 7, 8 vezes por semana. Cara, melhorou. Que você tava indo 2, 3 vezes por semana. Você tá indo 7, 8. É verdade, né? É. Sua garrafa já tá no fim, né? Falei, não, tem mais a metade, tem quase metade ainda. Como tem metade? Quanto você tá tomando? Tô tomando 10 gramas, que é o que o rótulo diz. Ele tomando 10 gramas, ele teve toda essa melhora. Imagina se ele tomasse 30 gramas. E não tinha percebido. Então, vai fazer o teste, vai experimentar? Presta atenção no seu corpo, presta atenção no que você está sentindo. Começa a tomar, daqui uma semana, para e pensa, o que que eu estou sentindo diferente? Estou melhor? Estou sonhando? Não estou sonhando? Olhe para o corpo, isso é importante, tá? Era só esse adendo que eu queria fazer. Não, legal. A Solange tinha perguntado, eu acho que passou batida a pergunta mesmo. Desculpa aí, Solange. Que ela está em tratamento, queria saber a tabela nutricional do produto, para passar para a nutricionista dela, né?
Eu não sei quem foi a pessoa que te Não. contou, Solange, mas tem um rótulo, né? A gente tem a foto do rótulo do produto, né? Mas você acha importante explicar para a nutricionista a questão do fermentado, o Gabriel? Porque se a nutricionista dá uma olhada no rótulo, Solange, ela vai ver o açúcar. Ela falou, até parece que você vai recomendar um produto que tem açúcar para você, né? Mas a questão do fermentado não tem mais o açúcar, é que a gente é obrigado a colocar no rótulo que tinha o açúcar no processo de entrada do produto. Então, você acha, o que Uhum. você acha legal falar para nutricionista? Beleza, a gente vai passar a tabela, mas, né, o que falar? Passa a tabela nutricional. Eu acho legal passar. A gente tem, inclusive, alguns vídeos explicando o que que é microbiota. Vídeos salvos no YouTube mesmo. O Denis tem, a Bruna tem, o Charles, né? Passar o vídeo do produto explicando aonde que o produto vai atuar de fato. Porque se você pegar a tabela nutricional, não vai ter muita coisa ali. Ela vai olhar e vai falar assim: ah, nem vai ver o açúcar lá. Vai falar: ah, nem toma porque tem açúcar. Explicar o que que é o fermentado, o processo de fermentação, que é eliminado todo o açúcar. Se é que é mais caro para fazer isso, né? Pode pegar uma amostra e mandar para o laboratório para fazer teste, vai ver que não vai constar açúcar, não vai constar álcool, e explicar onde que vai atuar. Se ela tiver essa. É que as pessoas não estudam muito isso, né? São pessoas que estudam por conta. Mas se ela tiver a noção de como funcionam os fermentados, ela vai achar bacana. Se ela não tiver noção, acho que é legal trazer para ela essa consciência, mostrar para ela como que os fermentados funcionam e aonde que atua. Que aí ela vai ter essa clareza maior. Mas tem um e-book também, tem um e-book que a gente que tem aí, a gente pode caminhar, a pessoa que te convidou pode te encaminhar, Tem o que e-book e tem explica a o atuação. vídeo do doutor José Mideu também, que ele fala sobre isso, inclusive, né, Sim, no YouTube. perfeito. Eu acho Que que aí só você pode levar. assim, a tabela, mais o vídeo do doutor Mideu e mais o e-book, talvez, entendeu? Perfeito. Você pode levar todo esse material para ela com o rótulo, com a tabela nutricional, para ela ter essa noção, certo? Ah, o tratamento dela está sendo muita fruta e verdura. O Zeico é isso, Ah, fermentado. é praticamente isso. Vai dar um up nesse tratamento. Vai ajudar bastante, porque vai restaurar mais rápido a sua microbiota. É porque o fermentado ele tem uma absorção muito rápida. É muito diferente. Eu vou começar daqui para frente, então, fazer uma feira orgânica, 80 ingredientes todo mês. Primeiro, você não vai fazer isso porque fica muito caro, é difícil fazer. Sim. Mas se fizesse, mesmo assim não ia ter o resultado que o Zeico dá. Porque não é fermentado, né? Não cai digerido Uhum. igual o fermentado. Tem toda uma explicação, né, o Gabriel? A pessoa vai ter resultado? Vai. Direto. Vai direto do intestino. É. Agora, com o fermentado, o potencial é muito maior, né? O resultado é muito mais rápido, né? Sim. Potencializa muito. Tá? Então, pega esses materiais, manda para a Nutri. De repente, a gente pode marcar uma conversa com a pessoa que te convidou com a Nutri para ela explicar como é que funciona. De repente, a Nutri vai. Essa pessoa que te convidou vai ter essa, essas informações para passar com mais clareza. E manda alguns vídeos para ela assistindo, para ela ir conhecendo o Zenko. É o que eu estou fazendo com algumas Nutris que eu conheço. Estou explicando para elas, estou mostrando como é que funciona para É, depois. a gente tem algumas parcerias com nutricionista, nutrólogo, né? Alguns já sabem em relação ao fermentado, não precisa nem explicar muita coisa. E muitos não sabem. Inclusive, teve um cliente nosso aí que foi mandar para a nutricionista e mandou um áudio da nutricionista detonando o produto. Não, tem açúcar, até parece que você vai tomar, não sei o quê. Mas por quê? Porque não tem o conhecimento do fermentado. Né? Uma pessoa que não estudou a questão do fermentado. Então, ela vai só olhar o rótulo, vai só pelo rótulo que está ali, né? E assim, gente, a área da saúde é assim. Você faz a faculdade, que é um conceito geral, e você vai se especializando e você acaba não olhando para o outro lado. Então, depende do que a Nutri especialista, ela nem olhou para os fermentados, para a qualidade dos fermentados. Ela vai olhar quando algum paciente trouxer para ela, ó, tem esse fermentado e tal, e ela vai começar a ter esse olhar. Mas não dá para estudar tudo. Então, que nem eu estudo a linha de terapia comportamental. Psicanálise, eu não sei nada. Eu nem sei eu nem sei como é que o Freud fazia, eu não faço ideia. Mas por quê? Porque eu estudo outra linha. E é assim, é natural. É muita coisa para se estudar. Sim, Mas estão falando aqui, ó, tem vídeo do Gilberto Guitti no Instagram explicando essa questão da tabela nutricional. Tem o do Dr. José Irineu também, no fala Instagram, sobre o então, tem, né? açúcar. No Instagram, tá vendo? Ó? Isso, no Instagram.
Deve ser vídeo mais curto, deve ser até legal o material para mandar para pessoa. Vale a pena. É mais rápido, É, certo? é isso aí, gente. Obrigado aí, Gabriel. Parabéns a todos, pessoal. Nada, eu que agradeço. Até semana que vem, se Deus quiser, e a gente vai compartilhando. Eu vou subir, pessoal, antes que alguém me pergunte, vou até parar a filmagem aqui agora. Eu vou subir isso aqui no YouTube, tá bom? Provavelmente entre hoje e amanhã, Legal. aí eu compartilho para todo mundo aí. Show. Tamo junto, pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau.